Estamos ao vivo. Hoje estaremos aqui com a pastora Marilza. Então já vai compartilhando aí essa live para seus amigos, pra todo mundo que você conhece. Ontem a gente teve o início dessa série de lives, O Preço do Altar. Ontem tava aqui batendo um papinho com a minha amiga Alessandra Goltara. Foi tremendo a live. E hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente, né? Então já vai mandando a live aí pros seus amigos, que a gente começa em 5 minutos, tá bom? Só ver se a galera vai entrando, conforme for aqui, né? Vai mandando a live aí pra geral. Beleza. Bom dia aí pra quem tá entrando, sejam bem-vindos. Eu tô tentando acenar, mas não tá rolando, não tô conseguindo acenar pra vocês. Mas sejam bem-vindos aí, tá? Me falem se vocês estão me ouvindo bem e se a imagem tá boa pra vocês. A conexão. Deem aí o feedback, por favor. Bom dia aí pra quem tá entrando. Cristiano Farias, bem-vindo. Bispo. Ana Paula. Moisés. Marilza. Vamos lá. Aqui. É isso aí. Vocês estão me ouvindo bem? Se vocês estiverem me ouvindo bem, me falem aí, por favor. Bom dia, pastora Odilene. Deixa eu ver aqui. 10:02. Só um instante aqui, pessoal. Vão falando aí pra mim se vocês estão me ouvindo bem. Se tá tudo certinho aí, tá bom? Por favor. E acho que agora foi. Pastora Marilza, vou chamar ela. Acho que ela já está aqui. Convidei. Vamos ver. Só você aceitar agora. Bom dia, Senhor, bom dia para todos. Cara tudo inchada. bem? Tudo bem, Nicolas? Tudo bem, Marilza, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Bom dia para todos que estão nos assistindo também, né? Paz do Senhor para todos. Ai, Senhor aí. Glória a Deus, pastora Marilza é uma bênção. Conheço ela há um tempinho já, alguns aninhos. Pouquinhos, mas conheço. Amém. Você também é uma bênção, Nicolas. Amém, Você é um glória a menino que está Deus. fazendo a diferença nessa geração, né? Sim, Que Deus continue usando sua vida. amém, glória a Deus. E ela foi a primeira que aceitou o meu convite. Nervosa, mas eu tentei. Um pouco meio que. Mas estamos aí, né? Para falar de Jesus, a gente não pode se envergonhar, né? É sempre um Sim, prazer falar sobre o Evangelho. É muito bom, né? sim. E só confirma pra mim se meu áudio tá bom? Tá bom, eu estou te ouvindo bem. Tá bom, então. Operações, porque eu tô com outro celular, não é o mesmo celular que eu fiz a live ontem. Aí eu. Então, aí eu não consegui assistir a live de ontem, né? Aí eu fui ver depois e não salvou, né? Que pena. Não, o que aconteceu aqui é o seguinte: o meu Instagram, ele me avisa, por exemplo, assim, é, um tempo, assim, 30 minutos que eu tô ali no Instagram, ele me avisa pra mim sair um pouco do Instagram. E aí ele avisou. Só que quando ele avisou, caiu a live e eu perdi a live. Tipo, já tinha meia hora de live, aí eu só Ah, consegui os 5 minutos que finais. pena, que É, pena, né? quem não assistiu ontem perdeu, foi um Quem bate-papo assistiu? maravilhoso também. Imagino. Tomara que não caia Mas hoje, né?
Não, eu já desativei pra ele não fazer nada dessas tramóia que ele fez. Certo. Bom dia aí Rodrigo, meu sobrinho, entrando. Minha família tá quase toda aí, hein, Nicolas? Moisés, pessoal aí. Meu irmão, pastor Samuel, meu queridíssimo esposo, pastor Cristiano, Moisés, sejam pastor todos bem, Adilene. são todos da família. É, tem uma turminha boa aí. É. Então, Marisa, você pode fazer uma oração pra gente começar? Posso, posso sim. Então, vamos orar? Vamos. Senhor Deus, neste momento, Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, por essa manhã maravilhosa, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, nas redes sociais, Senhor, para falarmos, Senhor, do teu amor, do teu evangelho. Pai querido, que nesta manhã, Senhor, as pessoas que assistirem essa live possam ser tocadas, ó Deus, pela tua presença, Senhor, que elas possam sentir o teu amor, saber que são amadas por ti, Pai. Senhor querido, nos abençoe nesse dia, Senhor. Cada pessoa que está aqui, Senhor, neste momento assistindo essa live, seja abençoada por ti. Abençoa também o Nicolas, ó Pai. Usa esse jovem cada vez mais nas tuas mãos, Senhor, para fazer a diferença nessa terra, Pai querido. Nos abençoe nesse dia, nos dê um dia maravilhoso. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Pai, Senhor, para quem está Amor, né? entrando, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, vou me apresentar aqui rapidinho, tá? Meu nome é Nicolas, tenho 15 anos e eu tenho um projeto no Instagram de fazer essas lives assim. Antes era toda semana, mas agora está sendo periodicamente. Mas com temas que o Espírito Santo coloca no meu coração e são temas bem importantes, né? E com esse tema, o preço do altar não é diferente, porque quando a gente fala, uma coisa que eu disse ontem foi que quando a gente fala em altar, as pessoas imaginam que seja um púlpito, né? Um lugar alto, um lugar de Sim, destaque, de honra. Mas na é verdade, quando você vai analisar altar na Bíblia, era um lugar onde não eles recebiam honra, mas eles davam honra. É um lugar onde eles exatamente. adoravam, eles ofereciam sacrifício. E uma coisa que o altar ele faz, ele nos faz abrir mão de coisas que para nós aparentemente seria importante, mas o Espírito Santo sempre tem um propósito, né? E aí, Verdade. eu queria te perguntar se em algum momento da sua vida você teve que abrir mão de alguma proposta, algum bem material, não sei, alguma vontade sua. Então, de bem material, não. Nenhum momento assim eu tive que escolher um bem material ou servir a Deus, né, me dedicar a Deus. Mas a gente tem que abrir mão de momentos, né? Eu já tive que abrir mão, às vezes, de passeios, de sair com pessoas para poder estar fazendo aquilo que a gente foi chamado por Deus para fazer, né? Ter responsabilidade, os compromissos da igreja. Então, disso eu já tive que abrir mão muitas vezes, muitas. Mas, assim, de propostas, nunca recebi alguma proposta, assim, que me colocasse nessas condições. Ou você aceita isso, ou você abre mão do seu chamado. Isso nunca me aconteceu, não. Mas de momentos de lazer, de passeios. Meu esposo chegou um tempo que ele ficou desempregado e nós colocamos um propósito no nosso coração. Ele falou, é lógico que, em primeiro lugar, é Deus, segundo é família, depois igreja, né? Serviço, igreja. Então, mas assim, nós colocamos um propósito em oração para que Deus abrisse uma porta de emprego que não atrapalhasse, um horário que não atrapalhasse ele servir a Deus. E Deus honrou Nicolas, porque uma vez eu vou dar esse testemunho rapidinho aqui. Ele foi numa empresa boa, numa empresa grande, fazer entrevista, e tinha muitas pessoas, né? E na hora da entrevista perguntou, né? O rapaz lá que estava fazendo a entrevista perguntou se alguém tinha preferência de horário. E é lógico que quando você está desempregado e procurando emprego, você fala que está disponível, né? E ele foi corajoso. Ele falou que ele queria o horário da manhã. Eram 3 horários. Aí ele falou, porque ele era obreiro na igreja, expôs lá a situação. E você acredita que o homem lá colocou ele no horário da manhã para não prejudicar ele? Glória a Então Deus Deus. honrou. Deus honrou de uma maneira assim que nós ficamos admirados.
Não pelo que Deus pode fazer, né? Mas, assim, pelo cuidado de Deus. E quando Deus tem um chamado na nossa vida, ele vai cuidando de todos os detalhes, né? Ele se responsabiliza, ele cuida mesmo. E tudo se encaixa, tudo fica de uma maneira assim, como diz o versículo, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, Sim. não é uma coisa que ele precisou. O emprego, perder o emprego. Meu celular tocando aqui, esses números ficam ligando. Mas a gente colocou esse propósito. É lógico que se não aparecesse, ele ia ter que trabalhar, né? Para cuidar da família, do sustento da família. Mas Deus foi tão maravilhoso que ele honrou esse nosso propósito, porque ele conhecia o nosso coração, né? O desejo que a gente tem, que a gente tinha de fazer a obra dele. E não queria abrir mão disso. Sim. Muito, muito bonito isso, né? Colocar sempre Deus em primeiro lugar, até na vida profissional. Eu estava vendo uma ministração do pastor Lucinho, e ele falou que a gente é acostumado a colocar Deus quando a questão é doença, e quando a questão é dificuldade financeira, mas a gente não coloca Deus quando é para uma proposta de trabalho, a gente não coloca Deus quando é para um relacionamento. Então a gente sempre acha que Deus é muito limitado a essas coisas, mas na verdade Deus ele quer realmente fazer parte de todos os momentos importantes para nós, né? Exatamente, é verdade. E ter essa intimidade com Deus é algo que é uma opinião minha, né? E acredito que a pastora Marilza vai concordar, mas o tempo de intimidade com Deus, ele não pode ser negociado, né? Ele tem que ser É totalmente verdade. negociado, sabe? Porque isso vai trazer muitos benefícios. Não é óbvio que financeiramente, materialmente, mas espiritualmente, emocionalmente falando, isso vai te trazer benefícios, sim, Com sensacionais, certeza. É né? verdade. É. E, e esse tempo de intimidade com Deus, você costuma fazer, você costuma ter um tempo devocional, ou um tempo em que só você e Deus ali, um tempo de intimidade. A gente tem que ter, né, Nicolas? Porque é, isso é o que nos sustenta. Ficar de pé, permanecer firme, porque se a gente não buscar a Deus, pelas nossas forças, pelos nossos próprios métodos, a gente não consegue. Então, a Sim, gente precisa ter esse devocional, a gente precisa ter essa intimidade com Deus, buscar intensamente, ler a palavra, né, se alimentar. Para tudo na nossa vida, a gente tem que ser guiado pela palavra. Então, a gente tem que buscar a direção de Deus através da palavra, o que Ele quer para nós. E o momento que eu mais gosto, assim, é quando eu fico sozinha em casa. Por exemplo, a Melissa agora está trabalhando, o meu esposo também. À tarde, o Miguel vai para a escola. E é o momento que eu vou fazer as coisas, eu ponho louvor, sabe? E eu já senti muita presença de Deus, assim, nesses momentos, mesmo fazendo o dever de casa, sabe? Mas falando com Deus é uma coisa maravilhosa, porque ali você não está preocupado com quem está te olhando, com quem está te ouvindo, com quem está ao seu redor, não tem criança para toda hora, mãe, porque com quem não tem filho é muito mais fácil. Por isso que Paulo falou lá, né, para os solteiros cuidar das obras do Senhor, porque é muito mais fácil. Quem é solteiro tem mais disponibilidade, né? E quem é casado também ainda não tem filho, você tem mais tempo para se dedicar. Agora, com filho, com criança em casa, se torna um pouco mais difícil, porque toda hora a criança está ali no seu pé te chamando. Minha mãe, eu vou contar rapidinho, quando a gente era criança, ela queria orar, e imagina, minha mãe teve 10 filhos. Tem, né? Graças a Deus, nós somos em 10. E minha mãe, quando queria orar, toda hora tinha um chamando. A gente, tudo criança pequena, mãe. E uma vez, Nicolas, ela entrou dentro do guarda-roupa para orar. Se esconder dos filhos para ela conseguir orar. Só que isso serviu de exemplo para nós, sabe? A gente sim, tem que ter o nosso momento com Deus. Só nós e eles. E ele. E mas também tem que ter um momento em família, né? Que a gente se reúne para buscar a Deus junto, para ensinar o filho a importância de servir a Deus, né? De buscar a Deus. E a gente faz isso aqui em casa também. Sempre fizemos com a Melissa quando era criança. E com o Miguel a mesma coisa. Antes de dormir, a gente vai lá, ora com ele. E quando não vai orar, ele chama.
Não vai orar, não? Então, isso é muito importante, né? Isso faz a gente criar raiz. Ficar Sim, firme mesmo em Jesus, amá-lo pelo que ele é, não pelo que ele pode nos dar, né? A gente tem que ter esse devocional por amor, para buscar a presença dele, para sentir a presença dele, porque é maravilhoso, não tem coisa melhor do que sentir a presença de Deus. sim. Isso que sua mãe fez me fez lembrar um pouquinho da mãe de John Wesley, né? Que ela também tinha vários filhos e eles. Ah, eu não lembro a quantidade de filhos que ela tinha agora, mas ela pegava. A sua mãe entrou no guarda-roupa, mas ela não. Ela pegou ela pegava uma toalha, ela enrolava assim no rosto, uma toalha, um avental. E quando ela fazia isso, eles já sabiam que ela estava orando e eles não podiam interromper. É, John Wesley, né? Virou um grande reformador aí da história do cristianismo, né? E, e a gente mencionando essa questão do altar, né? Muito obrigado, motoqueiro. Mencionando essa questão do altar, o que para você representa altar, né? Embora a gente já tá falando aqui, mas na sua opinião, o que para você representa altar? na verdade, você já deu uma resumidinha aí no começo, né? Também já deu uma explicada boa. Mas altar é o lugar de sacrifício, né? É o lugar de oferenda para Deus. E no Velho Testamento a gente tem muitos altares, muitos exemplos de altares que foram levantados em momentos especiais, né, na vida de cada pessoa, de cada nação. E o altar naquela época era feito de metal, feito de pedras, onde eles ofereciam os animais, cereais, faziam lá as oferendas, né, onde os sacerdotes faziam. Aí tem um exemplo do altar de Abel, do altar de Noé. O altar de Abel, que foi o primeiro, foi um altar de adoração. Ele fez a Deus, né? Inclusive, meu esposo falou esses dias na igreja sobre isso, sobre o altar, acho que foi domingo, de Abel. Que isso surgiu já do coração deles, né? Não tem uma passagem bíblica lá que fala qual foi o primeiro altar. Eu disse aqui que é o primeiro, mas o que está escrito, né? Que a gente lê. Mas como foi ensinado para eles? Por que fazer o altar, os sacrifícios? E teve o altar de Noé, que foi a primeira coisa que eles fizeram quando saíram da arca, né? Um altar de gratidão a Deus pela família dele ter sido livre, né, do dilúvio, ter sido guardada, protegida por Deus. Tem o altar de Abraão, que é o altar da fé, e é maravilhoso, né? Esse altar que Abraão fez lá para oferecer o sacrifício a Deus, o próprio filho. Imagina isso. Sim, Isso é um altar de fé mesmo, né? Isso demonstra um amor, assim, acima de tudo. É o que nós estávamos falando, um amor incondicional a Deus, Deus em primeiro lugar sempre. Então, sim, Abraão deixou esse exemplo para nós, né? Ter fé em Deus e fazer tudo aquilo que ele nos pede, independente dos resultados, porque Deus não está interessado nos resultados. Ele está interessado na nossa ação, na nossa entrega a Ele. Aí tem vários outros altares aqui. Aí tem um altar do tabernáculo, que eu até escrevi aqui, que foi o altar da comunhão. Esse não foi um altar feito pelo homem, né? Foi Deus que pediu, deu as diretrizes lá para eles fazerem, como que ele queria ser feito. Então, esse foi um altar de uma nação. Todos esses altares foram simbólicos, né? Mas, sim, quando a gente chega no Novo Testamento, tem o altar que foi feito no Calvário, né? O altar de Jesus, onde ele sim, entregou a sua vida por nós. Esse foi um sacrifício eficaz, o mais eficaz de todos, né? Que a partir disso não precisou mais ser feito altar nenhum, sacrifício nenhum, nenhuma penitência. Quando Jesus entregou lá, todos esses altares já não cabem mais, porque sim, Jesus foi o plano perfeito, foi o altar perfeito. Então, resta-nos o altar espiritual do céu e o altar da alma. O que é isso? É ali que, por meio de Jesus, nós oferecemos um sacrifício constante de louvor e adoração, que é a nossa vida sobre o altar. Nós temos que ser o altar, entregar para Deus aquilo que está em nós, né? A nossa corpo, alma e espírito tem que ser totalmente entregue para Deus. Falando sobre esse altar, o apóstolo Paulo, divinamente inspirado, ele nos faz a segunda exortação, que está em Romanos 12. Rogo-vos, o 12 e o versículo 1, diz assim:
Rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, as nossas vidas devem estar sobre o altar. Isso significa rendição, de consagração total, a nossa entrega de verdade, viver para Deus. Esse é o nosso altar hoje, né? A nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma. Nós temos que viver para Deus inteiramente, intensamente. Isso é o que precisamos fazer e viver aquilo que pregamos, né? Sim, Porque não adianta a gente falar uma coisa e não viver. Então, entrega total mesmo do nosso ser a Deus, e que é o que alegra Ele, né? A nossa vida sendo entregue a Ele. Esse é sim. o altar de hoje. E isso é muito importante, né? Ontem a gente estava conversando também sobre a questão do altar de Abraão, né? Que ele realmente estava entregando o filho dele. E uma coisa que a Alessandra falou ontem foi que Abraão, ele foi realmente o altar de fé, porque Abraão, ele estava entregando Isaac porque ele tinha fé que alguma coisa Deus ia fazer, ou Deus ia ressuscitar Com Isaac, certeza. ou Deus ia mandar outro Isaac. Mas ele Eu tinha nem fé de que assisti a Deus... live dela, eu não vi que ela falou sobre Abraão ontem. Mas é uns exemplos que a gente tem, né? Da Bíblia, e Sim, é maravilhoso. sim. E Deus sabe, é extraordinário as coisas que ele faz, porque às vezes para nós, por exemplo, Deus prometeu a Abraão que ia mandar um filho, e depois Deus está pedindo o filho, aí você fica, mas Deus prometeu o filho, né? Por que Deus está pedindo o filho agora? Porque se Deus ele realmente quer ver se você tem fé de que ele pode fazer as coisas, né? Porque Abraão ele estava entregando, por quê? Porque Deus pediu, sim, mas porque ele tinha uma fé de que Deus iria fazer alguma outra coisa, né? Exatamente. E isso é ter intimidade, né, Nicolas? Isso é ter intimidade com Deus. Porque Abraão tinha tanta intimidade com Deus que ele não ficou questionando, né? Como assim? Sim. Você me deu, agora quer tomar? Porque talvez fosse hoje em dia, alguns de nós, talvez porque para ser como Abraão, tem que, né, ter muita Sim, comunhão com Deus mesmo, ter certeza, não ter dúvida. É, e ser obediente, né? Se Deus falou, tem que obedecer. Então, Abraão foi um exemplo mesmo de fé, assim, de obediência a Deus, né? sim. A gente deve E, seguir. e hoje em dia, a gente vê muitas pessoas que falam na internet, mas que, óbvio, sem apontar, julgar, nem nada, mas assim, não tem uma intimidade com Deus, não busca ouvir a voz de Deus e fala aquilo que dá na telha, entendeu? E, Verdade. na sua opinião, qual é o perigo de uma pessoa não ter uma vida no altar, uma vida onde ela um tempo ali onde ela se entregue a Deus, um tempo de bater aquele papo com Deus, sabe? Na sua opinião, qual é o maior... Ó, o próprio Jesus falou sobre isso. Nossa vida sobre o altar significa proteção. Essa é a única maneira de preservar a nossa vida. Deixa eu ver aqui onde foi que eu anotei. Mateus 16, 25, Jesus disse assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E a quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, a nossa, estando no altar, é a melhor maneira da gente ter uma proteção divina, a gente não ficar vulnerável às ciladas do inimigo, às artimanhas do inimigo, né? Então, o perigo é esse. Se você não tem a sua vida no altar, você está suscetível, vulnerável a qualquer coisa nesse mundo. E Sim, na presença de Deus, nós estamos protegidos por Ele, né? Então, não há lugar mais seguro no universo que ir no centro da vontade de Deus. Eu sempre falo essa frase: o melhor lugar para viver é no centro da vontade de Deus. E como a gente vive? Isso é uma entrega. Isso é um sim, altar. Entregar por completo a sua vida a Deus e Ele vai cuidando de nós, né? O perigo de não viver assim é isso. Você está nesse mundo sem nenhuma proteção divina. Porque todos são criaturas de Deus, mas filhos, somente aqueles que o aceitam, né? Que aceitam Jesus como Salvador. Nós temos sim, um pai que cuida de nós. Mas aí tem pessoas que falam, ai, mas Deus é pai de todos. Não, não é pai de todos.
Os filhos são aqueles que o aceitam como pai. E nós tendo ele como pai, nós estamos super protegidos. E Sim, não há perigo. Na presença de Deus não há perigo. Nada que aconteça na nossa vida é porque fugiu do controle de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Tudo que acontece com a gente é vontade permissiva de Deus. Se ele não permitir, não acontece, né? E aquele versículo que diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós só temos a ganhar em servir a Deus, em estar na presença dele e entregar nossa vida de verdade a ele. Nós não temos nada a perder e não corremos nenhum perigo. Porque às vezes alguém pode pensar, né? Ai, mas se eu fizer assim, pode dar errado aqui na minha vida, por exemplo, que nós estávamos falando profissionalmente. Mas se eu fizer isso, a live deu uma parada. Ai, gente, espero que não caia a voltou. live. Voltou. Estava rodando aqui. Então, nada que a gente faça foge do controle de Deus, né? Então, ele está no controle de todas as coisas e ele tem cuidado, né, dos seus filhos. Sim, Então, é isso. O perigo de não ter uma vida no altar é estar, assim, nas mãos do inimigo. Essa aqui é a verdade, nua e crua. Porque se sim. você não tem a proteção de Deus, o inimigo tem legalidade na sua vida, meu filho, aí tá tudo perdido, né? E é muito interessante porque assim, porque que eu fiz diversas séries de lives já aqui no Instagram, e em todas elas eu sempre consigo colocar sobre devocional, uma vida devocional. Porque quando a pessoa ela tem um tempo de intimidade com Deus, por exemplo, se eu começo a andar muito com uma pessoa que fala muito palavrão, o que vai acontecer? Eu vou acabar falando palavrão igual aquela pessoa. Por quê? Porque eu quero falar palavrão? Não, porque eu acabei me inspirando, aquela pessoa me influenciou a falar palavrão. Se eu ando com, sei lá, uma pessoa que tem sotaque, eu vou acabar tendo sotaque. Por quê? Porque aquela pessoa me influenciou. Então, quanto mais você anda com Deus, mais você se torna parecido com Deus e mais você quer conhecer mais de Deus e mais você ouve a Deus e tem essa intimidade, sabe? Eu acho que o sacrifício de Jesus na cruz foi isso, foi para dizer assim, não tem mais nada que separe você de mim, então vem a mim, sabe? Deus ele deixa isso muito claro, ele fala assim, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então Deus ele foi a ponte que nos ligou de volta a Deus, né? Que rompeu todas as barreiras que nos separavam. E isso é muito, muito lindo porque mesmo que a pessoa não tenha uma vida, Deus sempre a convida a cada dia, né? Vem, vamos bater um Sim. papo, sabe? Eu fiz uma coisa uma vez, que eu falo que foi maravilhoso. Eu sentei na mesa, botei 2 xícaras de café. Uma era para mim e a outra era para Jesus. E a gente bateu um papo maravilhoso ali na sala. Ele não Certo. bebeu café, acho que ele não gostou do açúcar, mas enfim. E Ele é o assim, nosso melhor amigo, né, Nicolas? sim. E teve uma ocasião que eu estava na escola, isso foi ano passado que aconteceu, logo que começou a voltar as aulas presenciais, e eu não sou de exatas, eu sou de humanas. E aí a professora passou, tinha uma coisa que eu tinha muita dificuldade no sexto ano, era fração. Não adiantava que eu não sabia fazer fração. E aí a professora passou um exercício lá, e eu na escola falei, meu Deus do céu, fração, e agora? O que que eu faço? Eu não sei fazer fração. E aí o Eu também não Espírito sou Santo muito boa em veio, matemática, não. aí o Espírito Santo veio e falou assim, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Eu falei, não. Falei, não, será? Falei, se der errado. Aí ele, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Eu falei, eu vou fazer, hein? Se der errado, falo que eu tô ficando doido. Aí eu fiz lá, dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima, mostrei pra professora, professora, ó, certinho. Eu falei, gente, o Espírito Santo é sensacional. E foi muito que Deus ministrou no meu coração. Ele não quer estar com a gente só na igreja, né? No culto de Exato. domingo, de sábado ali, ou num tempo de intimidade com ele na sua casa. Ele quer estar ali em todo o tempo, em todo momento com você.
na escola, no trabalho, sabe? É, teve uma ministração que eu ouvi que a mulher ela disse que ela estava limpando a casa e ela pegou a vassoura e falou: Espírito Santo, vem me ajudar a arrumar a casa. Então, assim, tem pessoas Ele que olham isso e falam ajuda, ele assim: dá força, ele dá ânimo, né? Vai, minha filha, vai aí. tem pessoas que olham isso e falam assim: gente, isso é um absurdo, mandando o Espírito Santo limpar a casa. Mas, na verdade, isso aproxima ele da gente, porque isso mostra o quanto simples ele é e o quão perto da gente ele quer estar a cada dia, né? E, e teve uma outra ocasião também que eu faço designer eu faço as artes para a igreja, né? Que eu congrego. Uhum. E aí, agora em março vai ter um evento, e aí eu me voluntariei a fazer arte. Mas eu não tinha nada em mente. Não tinha nada, não sabia como que eu ia fazer, como que eu ia montar, não tinha nada. E tá chegando já o evento e eu não tenho nada. Eu não tinha, né, nada. Eu falei, meu Deus, e agora? E o Espírito Santo me deu a arte em sonho. Olha, que bênção. Falei assim, meu Deus, até a arte o Senhor me dá em sonho. Isso mostra o quão perto da gente ele tá e quanto ele se preocupa, sabe? Porque eu podia ter deixado lá para que qualquer outra pessoa fizesse, ou até mesmo ter falado assim, ah, não, não vou fazer. Mas o Espírito Santo me deu a arte em sonho, sabe? Isso é Verdade. tremendo, Ele porque ele conhece o seu coração, né? Ele sabe a sua preocupação com isso, o seu desejo de fazer. E é ele que nos capacita, Nicolas, né? Quando a gente, pelas nossas, é o que eu falei, quando pelos nossos méritos a gente não consegue, o Espírito Santo nos ajuda. Ele clareia sim. nossa mente mesmo, ele nos orienta, nos dá um norte, mostra mesmo em sonho, né, o que se deve fazer. E é maravilhoso. E isso mostra, você que está assistindo, se você não tem uma vida devocional, tenta pelo menos uma semana, assim, tenta, de segunda a sexta, assim, uns 20 minutinhos, só para falar, sabe? E uma outra coisa também aqui, eu achava que, porque eu não tinha constância no devocional, né? Eu fazia devocional na segunda, na quinta, e olha lá quando eu fazia. Enfim, tinha semana que eu nem fazia. E na minha cabeça, eu ficava tipo, nossa, Deus tá super bravo comigo porque eu não fui fazer o devocional. E aí meu pastor tava contando que ele tem os encontros com Deus todos os dias, né? Acho que, se eu não me engano, é 6 e pouco da manhã que ele tem os encontros com Deus. E teve um dia que ele não foi. E aí ele falou que no dia seguinte ele apareceu já lá no lugar onde ele faz o encontro dele. E aí o Espírito de Deus falou assim: oi, filho, você apareceu. Ontem eu fiquei te esperando, mas você não veio. Mas não tem problema, não. Você tá aqui hoje, então vamos conversar. Eu olhei para aquilo, ele contando, eu falei, gente, ao mesmo tempo que me constrangeu com tanto amor, me constrangeu porque eu fiquei assim, Deus ficou no quarto todo aquele tempo e eu não apareci. Isso, sabe, é um É peso, verdade, sabe? ele não abandona a gente, né, pelas nossas falhas. Já pensou se Deus ficasse emburradinho, igual muitas pessoas ficam? Ah, não apareceu, então vai ficar sozinho. Deus não age assim com a gente, né? E porque também, Nicolas, não pode, o nosso devocional não pode virar uma coisa assim. É lógico que a gente tem que ter, né, todo dia um momento com Deus, falar com Deus, orar, ler a Bíblia, mas não pode ser assim uma coisa, como que eu posso dizer? Que você faz por obrigação, como Sim, uma regra, assim, sabe? Você tem que fazer, porque é o que nós estamos falando, porque senão Deus vai ficar chateado, Deus vai ficar bravo, porque senão a minha vida, alguma coisa não vai dar certo. Não, não pode eu vou ser sair na rua, com o esse ônibus não vai sentimento. parar para mim no ponto. Então, não pode ser com esse sentimento. A gente tem que fazer o nosso devocional porque a gente quer sentir a presença de Deus, né? Anseia por Ele também. Assim como Ele quer a gente ali, orando, falando com Ele, nós temos que fazer o devocional para isso, para sentir a presença dEle. Não porque é uma obrigação de crente, porque crente tem que fazer devocional, porque se você não fizer, você é a pior pessoa é o pior crente. Igual às vezes a gente fica se sentindo, né? Quando a gente não ora, quando não faz o devocional, aí fica se sentindo culpado. Jesus não fica te apontando. Ele É, conhece as nossas fragilidades, ele conhece o nosso cansaço, ele conhece tudo, as nossas fraquezas. Jesus sentiu isso na pele quando ele veio, né, no mundo. Então ele nos entende. Se passar um dia por conta da correria, já acontece isso comigo muitas vezes.
Você, às vezes, deita na cama, cansada, não consegue, né? Ah, Jesus, obrigado por esse dia, amém. Não vamos ser hipócrita. Quem falar que Sim. nunca passou por isso, vai estar mentindo. Ou então É é onde é o é um santo, tá super no céu. crente, né? Que eu ainda não conheço. É, já está no céu. Já é um Enoque, um Elias. É, Então, graças a Deus, que o Espírito Santo intercede por nós, sim, que ele nos ajuda, que Jesus entende as nossas fraquezas, mas nem por isso também a gente vai ser um crente relaxado, né? Que não ora, sim, que não lê a Bíblia, que não tá nem aí, que vai levando de qualquer maneira, aí acaba acontecendo aquilo que nós falamos do perigo, né? Que aí sim, você vai se enfraquecendo, vai ficando sem forças. Quanto mais tempo a gente passa sem orar, sem ler a Bíblia, sem buscar a Deus, a gente vai se enfraquecendo. sim, Então, a gente precisa ter esse devocional mesmo. Não porque Deus precisa da gente ali, mas porque a gente precisa da presença dele na nossa vida, né? E sim, a gente vai pedindo graça, força para Deus, para a gente ir cada dia melhorando na nossa vida espiritual, que ele possa abrir o nosso entendimento, né? Através, para a gente entender a palavra dele. Que o Espírito Santo possa nos ajudar em todos os momentos. Você dando seu testemunho, eu lembrei de mais um da minha mãe. Minha mãe tem tanto testemunho. E eu acredito, Nicolas, de verdade no que você disse, porque a minha mãe, ela aprendeu a ler sozinha. Minha avó ficou crente quando a minha mãe tinha 6 anos de idade. E a minha mãe, ela não foi para a escola, né? Ela não estudou. E aí ela apanhava, ela conta que ela apanhava porque ela tinha que rezar antes da minha avó se converter, que ela tinha que rezar e se apanhava. Então, é isso que eu falo. A vida do crente não pode ser assim. Uma sim, coisa de penitência. Você tem que fazer porque tem que fazer. Não. A oração é uma coisa que tem que ser espontânea, nossa, né? Não, a gente não pode obrigar o nosso filho a orar, brigar, assim, fazer com que seja uma coisa ruim para eles. A gente tem que ensinar ele a ter um devocional por amor a Deus. Porque é bom, porque faz bem para a alma, alegra o nosso coração, né? Alegra a nossa vida, porque Jesus é bom, porque Jesus é maravilhoso. Eu sempre, quando eu estou orando com o Miguel, eu ensino ele a louvar a Deus, adorar a Deus, falo, porque Deus é o nosso Pai, porque Ele é lindo, porque Ele é maravilhoso, porque Ele cuida da gente. Então tem que ser com esse sentimento. E a minha mãe conta que ela apanhava porque ela tinha que rezar. E ela não sabia ler. Aí um dia ela falou que orando, pediu para Deus ensinar ela a ler, que ela queria saber ler. E como o meu avô, não sei se não deixava ela ir para a escola, só sei que ela não estudou. Aí ela pegou a Bíblia e o primeiro nome que ela leu na Bíblia foi Jesus. Que ela olhou e entendeu que estava escrito Jesus. Aí a partir dali ela leu a Bíblia toda. Ela conseguiu ler, até hoje ela lê tudo. E lê muito bem, viu? E lê. Então isso é uma coisa, é um milagre. Porque quem que pega um livro, abre e começa a ler sozinha? sim. Foi o próprio Espírito Santo que ensinou ela mesmo, igual ele te ensinou a matemática. Ele ensinou o português para minha mãe, menino. E é cada testemunho, assim, edificante, que faz a nossa fé aumentar, né? Que acrescenta a nossa fé. Então, vale a pena ser contado esses detalhes. Por isso que eu te falei, Deus cuida da gente em todos os detalhes, Sim. em tudo na nossa vida. Na escola, no serviço, no dia a dia, na saúde, no psicológico, porque às vezes a gente não está bem, né? Aí fala, oh meu Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda. Está Ele ajuda. surtando. É verdade. Mulher na TPM às vezes fica meio nervosa e pede autocontrole para Deus. Senhor, me ajuda com os frutos do Espírito. Porque a gente tem tudo isso, esses sentimentos. Que às vezes não é o sentimento que vem de Deus, é o sentimento da carne mesmo, que nós somos humanos. E para isso a gente tem o Espírito Santo. Tem os frutos do Espírito para nos ajudar, né? E como a gente consegue tudo isso? Com o devocional, com a vida no altar. Porque se a gente não tiver, a gente fica na carne, meu filho, aí nada vai para frente. É Você triste. já sabe. Verdade. E, Marilza, você tem uma filha que tem 17 anos, você tem o Miguel, que... Quantos anos o Miguel tem? É 8, 9? Tem 10. Fez 10 em janeiro. É quase, bati na trave. É quase um adolescente. Seus É. filhos são, serão a próxima geração, né, que vão levar o Sim. evangelho. E qual seria um conselho, assim, você como mãe, como pastora, que você daria para essa geração?
Para essa geração, eu deixo o versículo de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que está escrito: Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, esse versículo já resume tudo, né? Que eles possam ser edificados por Deus, pela palavra, através da oração, que eles possam oferecer o corpo deles, a alma e o espírito em sacrifício vivo para Deus. Que eles deixem Jesus ser o Senhor da vida deles, de verdade. Não apenas por palavra, por emoção, por, como se diz assim, porque uma pessoa faz, a outra vai lá e faz também. Não, modinha, quero dizer, né? Vamos usar essa Sim, palavra. Não seria bem essa que eu queria usar, mas ser realmente, se deixar ser usado pelo Senhor de uma maneira assim, grandiosa, de uma maneira especial, que o Senhor olhe para ele, para essa próxima geração, né? Para nós, para nossos filhos, e se agrade. Que tudo que fizermos seja para glorificar a Deus. sim. E cada atitude que for tomada na nossa vida, a gente tem que pensar: o Senhor vai se agradar disso? Então, se a gente viver com esse sentimento, Nicolas, a gente vai mais errar do que acertar na vida espiritual. Se a gente tiver essa preocupação, que Deus olhe para nós e se agrade, que a gente seja realmente um sacrifício vivo para Ele, nosso corpo, alma e espírito, a gente vai servir ao Senhor, vai ganhar muitas almas para Ele através das nossas atitudes. Às vezes não precisa nem você dizer uma palavra, apenas a pessoa olhar para você e vai ver a diferença. Você pode ganhar uma pessoa através da sua atitude, do seu jeito de ser. Jesus disse, né? Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então, se nós somos, se Ele falou que somos, nós temos que fazer a diferença nessa terra. Nós temos que ter atitudes diferentes e também saber falar de Jesus, né? Procurar conhecê-lo de verdade para que a gente possa mostrar ele também para as pessoas. Evangelizar, dizer o quanto Jesus é maravilhoso, o quanto vale a pena se entregar totalmente ao Senhor, o quanto vale a pena ninguém sai perdendo e se entregar de verdade ao Senhor. E é isso, que essa geração possa fazer a diferença nessa terra mesmo e deixar-se ser usado por ele. E fazer o que Jesus falou que nós temos que fazer, né? Levar o evangelho a toda criatura e, através da nossa vida, muitas outros jovens, outras pessoas possam se achegar a Jesus. Porque esse é o nosso foco, ganhar almas, resgatar as almas, né? Para que quando Jesus voltar, mais pessoas possam subir juntamente conosco. Porque é triste, né? Você ver um jovem morrendo nas drogas, Sim. morrendo nesse mundo aí. Hoje em dia, o maior índice, né, de suicídio cada vez cresce mais. E você vai ver, a idade são adolescentes, pessoas jovens. E isso é muito triste. Então, que essa geração se entrega de verdade para Deus. E que não deixe, né, as mazelas desse mundo, as coisas, os embaraços, vamos dizer assim, ser um impedimento na vida. Que eles não venham se distrair com coisas mundanas, que eles não percam o foco. Que Jesus seja sempre o centro de tudo na vida deles. É isso. Glória a Deus. Muito importante isso de levar a palavra, né? Porque do jeito que as coisas têm andado, né? Verdade. Jesus volta logo, logo. E é muito importante isso, porque a gente é que vai dar continuidade naquilo que a nossa geração passada e as outras fizeram, a gente é que tem que dar continuidade, né? Mesmo Com que certeza. volte com a gente aqui, mas a gente tem que dar continuidade. A gente tem que buscar almas, né? Eu falo que eu escuto muito que essa geração é a geração mais doente de todas as outras. Mas uma coisa muito interessante que a Melissa falou foi que não é que essa geração é a mais doente. Essa geração é doente tanto quanto as outras foram. O que muda é a estratégia de Satanás, né? Porque agora a gente tem uma tecnologia mais avançada, tem um meio de comunicação melhor, então Satanás vai usar isso, né? Onde a Mas se gente você fica pega sabendo isso, de tudo, né? sim. Mas se você pega isso, você usa em favor do reino, meu, ó, essa live aqui mesmo, ela vai ficar salva.
aqui no Instagram, mas eu Exatamente. não tenho menção da onde essa live vai chegar, É quem vai verdade. assistir. A tecnologia é muito importante, Nicolas. A gente não pode demonizar a internet, né? Basta a gente saber usar, porque ela Sim, pode tanto destruir uma vida, como ela pode edificar. Então, é a maneira que a gente usa. A internet não é nada diabólico, não é nada ruim, é maravilhoso. Se a sim, gente souber usar. Agora, se não souber, meu filho, aí é destruição total mesmo. Agora, se a pessoa pega um celular, a internet para poder pesquisar coisas ruins, ela vai se autodestruir. Agora, se a vai, gente usa como a gente está fazendo aqui, olha que maravilha. É o que você falou, quantas pessoas podem ser alcançadas? sim, Quantas vezes eu vejo assim, a Melissa posta alguma coisa no stories dela falando de Jesus, algum hino, alguma coisa, logo em seguida, alguma amiga dela, alguém que segue ela, manda: como eu estou precisando de ouvir isso? Como é sim, importante eu ter escutado essa palavra? Era o que eu mais estava precisando ouvir. Então, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor nesse sentido, de sim, alcançar as pessoas, né, as vidas que estão aí precisando de uma palavra que a gente não tem o alcance se não fosse a internet, que a gente não ia ter. Então, eu louvo a Deus, sabe, pela internet, porque é uma forma de evangelizar, é uma forma de você aconselhar, é uma forma de você levar alegria para as vidas das pessoas, levar Jesus. Então, é uma benção. Eu não tenho o sim, que falar, não. Agora, mas eu fico preocupado, viu? Porque muitas pessoas, muitas famílias também estão se distanciando, se destruindo por conta de internet, porque não sabe usar. E aí mora o perigo. Mas acontece isso quando a pessoa não tem uma vida devocional com Deus. sim, Quando a pessoa não se entregou de verdade, porque quando a gente se entrega de verdade, essas coisas não nos atraem. Não sim, interessa pra gente as coisas ruins, sabe? Você não tem aquele anseio por aquilo. Aí falam, né? Ai, mas a carne é fraca, aí tem os desejos da carne. Mas quanto mais você alimenta o seu espírito, mais a sua carne vai perdendo a força. sim, Então, é uma guerra contra carne e espírito. Se você está alimentando o seu espírito cada dia, buscando a Deus, lendo bons livros, lendo a Bíblia, seguindo pessoas que vai postar conteúdos, falar coisas que edificam a nossa vida, isso é o que é importante. Porque tem sim, pessoas que seguem algumas coisas que não edificam em nada. Não edifica, acaba às vezes enfraquecendo a fé, aí vem uma coisinha aqui, daqui a pouco vem outra ali, e são brechas que vai abrindo para o inimigo atuar na vida. Então sim, eu sempre falo, fechem as brechas. Não deixa, gente, nenhuma brecha, porque o inimigo ele não está de brincadeira. Qualquer sim, brecha ele entra e destrói. Ele quer matar mesmo, ele quer destruir as vidas. Então cabe a gente ficar atento. Não deixar nenhuma brecha para o inimigo. Quer seguir alguém? Segue alguém que vai ter alguma coisa que vai te ajudar espiritualmente, que vai te fortalecer, te edificar. Se não, sim. deleta, É, né? isso mesmo. Glória a Deus, que bate-papo Maravilhoso. abençoado, gente. Então, bom conversar. Quando a gente começa uns debates aqui em casa, menino, a hora passa, é 2, 3 horas a gente conversando. E é muito bom mesmo, né? Falar esses assuntos, falar de coisas assim que a gente está vivendo hoje em dia, presenciando, né? Coisas tristes, mas também coisas boas. Da Sim, mesma maneira que tem pessoas jovens aí que estão um lamaçal do pecado, né? Se prostituindo, se drogando, fazendo tantas coisas que estão destruindo eles mesmos. Tem jovens abençoados também, como você, como a Melissa, como os jovens da sua igreja, da minha igreja. Tem tantos outros aí que eu vejo que estão se entregando, estão querendo fazer a diferença nessa geração. E isso é que é o importante. E que através de vocês, outros jovens possam estar ouvindo, né? E também se interessando em conhecer esse Jesus tão maravilhoso. Que às vezes eles sim, pensam, né? O que faz esses jovens crentes ser tão felizes? O que faz esses jovens crentes abrir mão de coisas que para eles são prazerosas? E é só conhecendo Jesus, né? Para saber como vale a pena renunciar às coisas do mundo. sim. Uma frase que eu menciono bastante, e eu ouvi ela em algum lugar, eu não lembro onde, mas ela faz muito sentido. Que é assim, Deus ele nos deu o livre-arbítrio. E muita Sim, gente usa isso hoje em dia para pecar. Sabe? Ah, eu faço exatamente. isso porque eu tenho livre-arbítrio. Só que assim, se você não sabe usar o livre-arbítrio, quem tá preso é você.
não é? Porque você vai começar, mas eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. E você começa a entrar numa vida de pecado que vai te aprisionar. Então não adiantou nada. E usam o amor de Deus, a graça, né? Para poder pecar. Mas o amor de Deus, a graça de Deus. Gente, a gente, a gente quando usa isso assim em nosso favor para pecar, a gente não está valorizando o sacrifício de Jesus na cruz. O amor Sim. dele nos alcança, independente mesmo, se a gente estiver na pior condição, o amor dele é incondicional. Mas vai chegar o grande dia também, né? Que isso vai ser cobrado, Sim. né? Então não é de qualquer maneira. A gente não pode banalizar o sacrifício de Jesus que ele fez por nós. Ele nos ama, a gente está mesmo, tem a graça dele mesmo, mas se a gente também ama ele de verdade, a gente não vai viver pecando, né? Ter o Sim. prazer no pecado, viver na iniquidade. A gente abre mão dessas coisas que a gente sabe que vai desagradar a ele. Porque quando você ama uma pessoa, você quer fazer de tudo para agradar. Sim. E se a gente ama a Deus, a gente vai querer fazer de tudo para agradá-lo também. Se em algum momento errar, pecar, Senhor, me perdoa. E não viver pecando, né? Viver num erro toda hora, tendo prazer naquilo. E aí depois, é como se você tivesse um amigo, aí toda hora ele pisasse na bola com você. Aí, mas ele sabe que você é bonzinho, tem um coração bom. Aí chega, Nicolas, foi mal, desculpa. Aí daqui a pouco de novo. Aí ele vai lá e faz a mesma coisa. Vai chegar uma hora que você vai falar, chega. E com Deus não vai ser diferente. Vai ser do mesmo jeito. Ele vai perdoando e ele perdoa mesmo, porque ele nos ama de verdade. Mas vai chegar o grande dia que vai ser dado um ponto final em tudo isso, né? Jesus vai separar os escolhidos, os salvos dos não salvos. E aí é que Sim. as pessoas vão ver, né? Valeu a pena viver a vida no pecado e passar a eternidade no inferno? Porque a gente tem que falar sobre o inferno. Porque tem gente que fala, a gente pode pregar, mas não pode falar sobre o inferno. Porque as pessoas não gostam de ouvir sobre o inferno. Mas o inferno existe. E, infelizmente, né, o diabo vai ser lançado lá. O inferno não foi feito para nós seres humanos, a gente. Mas quem não agradar a Deus, quem não o receber, é uma verdade que também precisa ser dita. Sim. Mas ninguém tem que servir a Deus por medo de ir para o inferno, né? Tem que Sim. servir a Sim. Deus por amor. Tem que servir a Ele por amor, pelo que Ele é. Não por medo também de ir para o inferno. Porque ele não teve Então, medo de morrer pela gente, né? oi? Não entendi. Ele não teve medo de morrer pela gente, né? Exatamente. A gente tem que servir a Ele pelo que Ele é, porque nós não somos nada, não somos merecedor de nada, e mesmo assim Ele nos amou, Ele nos ama, e Ele é o único Deus, não existe outro caminho. Sim. Jesus é o caminho, então a gente só nos resta servi-lo, adorá-lo pelo que Ele é, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, onde eu estava falando sobre esse versículo com meu esposo. Como é lindo esse versículo, quando o anjo foi falar lá para Maria, né, que Jesus nasceria. E o seu nome será maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Príncipe da paz, olha que maravilha. Tantas pessoas aí no mundo sem paz, sem alegria, sendo que Jesus é o príncipe da paz. A paz que excede todo entendimento. Ninguém tem a dimensão do que é servir a Deus, quer ter paz, mesmo em meio às dificuldades que a gente passa, né? Porque às vezes a gente passa por algumas Uma guerra, situações. né? Como a gente está vendo agora, uma guerra, sabe? Exatamente. Paz em meio a uma guerra. Não é? Quantos cristãos estão lá? Pode estar até com medo da guerra, né? Sim, mas eu tenho certeza que se serve a Deus de verdade, ele tem a convicção que se ele morrer, não acaba ali. Ele sabe para onde ele vai. Essa é a paz que a pessoa sente. Né? Exatamente. Essa paz aí só Deus pode dar, né? Tipo assim, eu posso até morrer aqui nessa guerra, mas o meu descanso eterno está garantido. Gente, é tão maravilhoso isso. É muito maravilhoso servir a Deus, não tem nada melhor. E eu falo que a história do Apocalipse é simplesmente a história de um resumidamente, né? É sobre um pai que está vindo buscar os seus filhos, né? Verdade. Olha o Apocalipse com os olhos de guerra, destruição, fome. Mas, na verdade, é simplesmente a história de um pai que está vindo buscar os seus filhos. E isso é lindo, porque que nem muitas religiões pregam que quando você morre, acabou. Sim. Poxa, mas será que você veio só para viver isso aqui e depois acabou?
não tem mais Ou nada? então fica, ou então fica reencarnando para ter que vir, viver uma vida melhor, para você ir para um lugar melhor. Sim, É uma coisa meio sem sentido, né? Mas sim. Agora, o que realmente acontece é que você morre aqui e você volta para um lar de paz, onde você vai ser consolado. Como a Bíblia fala que ele enxugará do rosto toda lágrima, ele vai nos consolar, então, né? Tem uma motivação, tem algo depois. sim, Não acaba aqui. exatamente. É, por Isso é isso que muito, vale a pena, né? Vale a pena a gente servir a Deus. sim, Vale a pena passar pelas tribulações, né? Como Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele já venceu. Então, nos resta somente ficar firme na presença dele, né? Tudo isso aqui vai passar. E a eternidade com Deus vai ser o melhor de tudo. sim. Logo, logo a gente tá lá, Deus quiser. Volta logo. É verdade. Tem igual aquele, volta logo, Jesus, quero ir pra casa. Nossa, esse hino é muito lindo, né? Muito, Como a gente muito. pode ter saudade, Nicolas, de um lugar que a gente ainda não viu, que é do Sim, céu. A nossa alma tem saudade, a nossa alma anseia, né, ir para o céu. Isso é maravilhoso. muito, Só Deus muito. mesmo para poder a gente sentir essas coisas, né? Ter esse Sim, sentimento assim, que ele sim. volte logo, que a gente vá logo com ele se encontrar. É isso aí. Se tem algum ser humaninho aqui que tá achando que a gente é doido, a gente não é doido, a gente só tem intimidade com Deus. Não, a Bom, gente não é doido, tá? glória a Deus. Eu Pastora Maria, posso obrigado conhecer também, né? por você ter Imagina, aceitado, viu? Deus te abençoe é um grandemente. prazer. Amém. Glória a Deus aí pela vida de do seu marido aí, que eu tenho tanto carinho pela família de vocês aí, pelo ministério de vocês. Um ministério Amém. que Da mesma forma, a gente com você também, a gente aprendeu a te amar. Você é um menino muito abençoado, usado por Deus. A gente está sempre lembrando de você nas orações também, que Deus possa te capacitar cada vez mais, Nicolas. Deus possa te usar. Nós estava até falando do seu trabalho, né, que você faz aí de artes. Falei como ele é um menino dedicado, né? Como ele se esforça, quer fazer o melhor. E é isso que está precisando nessa geração. Pessoas que se dedicam a Deus, que se dispõem a fazer a obra dele com amor, com carinho, com dedicação. Porque muitas sim, pessoas só querem a bênção e não quer trabalhar na obra do Senhor. E o versículo lá fala, né, que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E sim, Jesus precisa, Deus precisa, não que ele precisa de nós, mas nós somos o canal, né? Nós somos esse instrumento dele aqui nessa terra. Então a gente tem que se deixar ser usado por ele, fazer a obra dele, porque se a gente não fizer, quem vai fazer, sim. né? Então eu louvo muito a Deus pela sua vida, viu? Continue nessa força, que Deus te Amém. capacite, né? Como eu falei, te dê muita sabedoria, que muitos jovens possam se render a esse amor, se render a Jesus através da sua vida. Tá bom? Que Deus Amém. continue te abençoando cada vez mais. Foi um prazer, uma honra estar participando dessa live. Eu estava meio preocupada, né? Falei, ai, meu Deus. Eu já fiz live, mas foi com meu esposo, né? Então a gente já interagia, assim, já sabia o que eu ia falar, ou então improvisava mesmo na hora. Mas eu falei, o Nicolas, o canal do Nicolas, o menino tá famosinho, Ah, muita gente vai assistir. Falei, mas amém, vamos falar, né, da palavra de Deus, é sempre bom. E eu amo falar das coisas de Deus, é uma coisa que me dá muito prazer, muita alegria. E que Deus sim. possa continuar te abençoando e que os demais que foram convidados, né, as próximas lives, que também sejam uma bênção e que também possam alcançar muitas vidas e que Deus Amém. possa ser e o foco de tudo, né, que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado, que toda glória, toda honra, adoração seja dada a Ele. Porque é Glória. o versículo outro que eu gosto demais também, é aquele versículo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, tudo que fazemos aqui é para ele. É que o nome dele seja exaltado. Sim. Estralei o dedo aqui. Te abençoe. Amém. Deus. Amanhã, que os avisos, amanhã, 1 hora da tarde, eu vou estar aqui batendo um papinho com a Rafa Trace. A Rafa tá Isso, aqui. uma bênção, Rafa. Então, amanhã, 1 hora da tarde, se você não conseguir assistir,
Depois vai ficar salvo, se Deus quiser não vai cair a live, aí você assiste depois. Isso. Uma hora é bem a hora que eu vou estar levando o Miguel para a escola, menina. Ele entra uma, então até eu chegar aqui já vai ter começado. Sim, Mas mas aí você vou assiste, assistir. depois vai ficar salvo. Se Deus quiser não vai cair a live. Infelizmente não caiu, mas foi um bate-papo muito abençoado que eu tive com a Alessandra também. Então, amanhã, 1 hora da tarde com a Rafa. Quinta-feira, 10 horas da noite com o Thiago. E sexta, 10 da manhã com a Ana, de novo aqui, 10 horas da manhã com a Ana Damasceno. A Ana é uma benção, escritora. Nossa, uma benção, sabe? E é isso. Glória a Deus, eu vou orar para encerrar. E aí, vocês estão liberados. Amém. Deus, obrigado por essa live, obrigado pelas pessoas que participaram. Jesus, obrigado pela vida da pastora Marilza, que se disponibilizou a estar aqui, Senhor, falando um pouco sobre altar, Jesus. Senhor, nós clamamos para que o Senhor venha e o Senhor possa tocar os corações das pessoas que assistiram essa live, as que vão assistir depois, Jesus, para que elas possam buscar esse tempo de intimidade com o Senhor, Jesus. Conhecerem mais de Ti, Pai. Conhecerem mais do Teu amor, conhecerem mais da Tua bondade, da Sua graça, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor nos convida todos os dias para ter um, um relacionamento pessoal com a gente, Jesus. Muito obrigado. E nós te agradecemos, Senhor, também pelos outros convidados que vão estar aqui amanhã, quinta e sexta, Senhor. E nós clamamos para que as pessoas possam ser tocadas nesses dias, Jesus. Em teu nome nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória Deus a abençoe a Deus. todos. Tenham um dia maravilhoso. Em nome de Jesus. A paz Tchau, aí para todo Ivan. Fica com Deus. A paz. mundo também. Até amanhã, pessoal. É.